E aí, tudo certo? Esse é mais um vídeo do canal da Economia do Dia. E se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para receber avisos quando entrarmos ao vivo ou quando tiver um vídeo novo publicado. E se você gostar desse vídeo, deixa um like aqui para gente. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, comente. O seu comentário é muito importante porque a sua dúvida pode ser a dúvida do outro colega. E eu preciso realmente que você deixe para mim o seu feedback mais sincero. Se você gostou, se você não gostou, o que, que dá para melhorar. Isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo aqui no canal. Beleza? E o vídeo de hoje é sobre a TIR, a taxa interna de retorno. Então, provavelmente, se você já estudou administração, finanças, você já deve ter escutado falar da TIR, a taxa interna de retorno. Ela é muito utilizada para avaliar a viabilidade de projetos, a viabilidade de investimentos, e é uma das taxas que é mais importante dentro do contexto de matemática financeira. Então, eu vou explicar aqui como funciona a TIR, quais são as limitações da TIR, e vou trazer um exemplo prático para a gente usar a HP12C. Então, vou me diminuir aqui agora para mostrar para vocês uma apresentação e a HP12C, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa, o que é a taxa interna de retorno? É a taxa de desconto que iguala as entradas e as saídas de um fluxo de caixa. Então, na equação, a taxa interna de retorno ela tem que dar um valor igual a zero. Tá? O VPL, o valor presente líquido, é igual a zero. Tá? Então, a TIR ela iguala as entradas e as saídas de um fluxo de caixa. Então, obviamente, a taxa interna de retorno ela vai depender dos valores desse fluxo de caixa. Então, a gente precisa identificar que fluxo de caixa é esse. A fórmula de cálculo da TIR está explicitada aí na minha apresentação. Então, o valor do VPL é zero, né? E para a gente chegar até esse valor de zero, a gente tem que ter o primeiro fluxo de caixa, o FC0. O primeiro fluxo de caixa, normalmente, ele é o custo inicial do investimento, portanto, ele vai apresentar um valor negativo. E depois você tem os outros fluxos de caixa. Fluxo de caixa 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai até chegar ao fluxo de caixa N. O somatório de todos esses fluxos de caixa trazidos a valor presente, utilizando a TIR como taxa de desconto, vai ter um valor final, um valor presente líquido de zero. Tá? Então, a TIR ela iguala as entradas e as saídas de um fluxo de caixa, chegando até um VPL de zero. Tá? Ela é a taxa interna de retorno de um investimento. Bom, então vou passar para aqui para um exemplo para ficar logo mais claro. Tá? Então vamos para o exemplo que é o seguinte. Calcule a TIR de um projeto com investimento igual a inicial de 4,5 milhões e um fluxo de caixa projetado de 1,8 milhões no final do primeiro ano, 2 milhões no segundo ano e 2,4 milhões no terceiro ano. Tá? Então, como é que a gente vai calcular aqui esse fluxo de caixa? Tá? Então, a primeira coisa, eu vou pegar aqui a minha calculadora HP. Tá? Então, o que, que eu vou fazer? Primeira coisa é zerar o meu visor. Né? Então, eu apertei aqui em FREG para zerar todos os cálculos que eu tinha feito antes. Depois, o que, que eu vou fazer? Eu vou inserir o meu fluxo de caixa, que é quanto? Né? 4,5 milhões. Então, eu vou colocar aqui 4 milhões e 500. 4 milhões e 500. CHS, um sinal negativo. Tá? Por que, que é o CHS o sinal negativo? Porque a gente está colocando o valor, o fluxo de caixa zero, o fluxo de caixa inicial, que é o valor do investimento. E aí eu vou clicar na tecla G, porque toda vez que a gente for calcular um fluxo de caixa que tiver parcelas que não são uniformes, né, toda vez que for calcular um fluxo de caixa para chegar até a TIR ou valor presente líquido, a gente vai usar a tecla G. Tá? Então eu cliquei aqui em G e eu vou clicar em PV, né, que no caso aqui eu estou usando, sempre que eu clico no G, eu estou usando os botõezinhos azuis. Tá? Então, quando eu clico em G em PV, na verdade eu estou usando a função CF0. Tá? Então, eu cliquei aqui em G e CF0. Então, esse é meu primeiro fluxo de caixa no momento zero. Tá? Depois, no final do primeiro ano, eu tenho um fluxo de caixa positivo de 1,8 milhões. Então, como é que eu vou inserir esse fluxo de caixa? Eu vou colocar aqui 1,8 milhões, né? 1 milhão e 800. E agora eu vou colocar de novo o G, só que eu vou colocar aqui o CFJ, que está abaixo do PMT, né? A tecla azulzinha junto com o PMT. Então eu coloco aqui 1 milhão e 800 CFJ. E depois, qual que são os outros dois fluxos?
2 milhões no segundo ano e 2,4 milhões no terceiro ano. Então, vou colocar aqui 2 milhões G CFJ, 2 milhões e 400 G CFJ. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a minha TIR. Como é que eu calculo essa TIR? É bem simples, eu vou clicar aqui em F, e agora, como eu cliquei em F, eu estou usando as teclas laranjas da HP. E eu vou clicar aqui ó, na tecla FV, né, que agora eu estou usando, como eu falei, as teclas laranjas. Então, na verdade, eu estou usando a função IRR, Internal Rate of Return. Isso significa IRR, tá? É a nossa TIR. Então, quando eu clico aqui agora, ele já me dá o valor da TIR, que é 16,97%. Então, esse é o valor da nossa taxa interna de retorno para o problema do exemplo. Beleza? E aí, para continuar, né, esse é um exemplo que vai ser muito cobrado, pode ser cobrado em qualquer prova que você faça de matemática financeira. Mas uma outra coisa importante é o seguinte, né, algumas explicações aí mais teóricas sobre a questão da, sobre a questão da TIR. Tá? Então, a primeira coisa é o seguinte: qualquer taxa de desconto que for menor do que a TIR, ela vai gerar um VPL positivo, um valor presente líquido positivo, tá? Porque você está descontando a uma taxa menor, né? A TIR, lembra, a TIR zera o VPL. Né? Então, se eu estou descontando a uma taxa menor do que a TIR, eu vou ter um VPL positivo. E qualquer taxa de desconto que for maior do que a TIR vai gerar um VPL negativo, porque eu vou estar descontando um valor, um fluxo de caixa a um valor maior. Então, no final das contas, a gente vai ter um VPL negativo. Beleza? Quando o VPL de um investimento é zero, a taxa de desconto utilizada é a própria TIR. Foi o que a gente viu. E quando que uma empresa ou um agente econômico vai aceitar ou rejeitar um projeto? Vai aceitar quando a TIR for maior do que a taxa de retorno exigida. E vai recusar ou rejeitar quando a TIR for menor do que a taxa de retorno exigida. Então, essa é a regra para utilizar a TIR e aceitar ou não um projeto. Tá? E aí, por último, tem mais uma observação que é relevante, né, e que é muito importante, que são as limitações da TIR. Tá? Obviamente, a TIR não é um modelo perfeito. E por quê? Primeiro, porque ela considera que os fluxos de caixa eles são reinvestidos com a mesma taxa do custo de capital. Então, ela considera que você consegue reinvestir todos esses fluxos aí, que a gente viu no nosso exemplo, de 1 milhão e 800, 2 milhões, você consegue reinvesti-los à mesma taxa do custo de capital. Então, isso é uma suposição da TIR. Quando a gente trabalha com a TIR, a gente está pressupondo isso. E depois, a TIR, em determinados projetos, ela pode trazer múltiplos resultados. Tá? Então, isso não é a regra, não é tão comum, mas no momento que você tem determinados tipos de fluxo de caixa, pode ser que haja mais de um resultado. Beleza? Então tem que tomar cuidado com esses dois pontos, né? Essas são as limitações da TIR. Eu espero que tenha ficado tudo muito claro. De qualquer forma, por favor, deixe aqui embaixo seus comentários, deixe seu feedback mais sincero sobre a aula. Se você tiver qualquer dúvida, eu estou aí à disposição para te ajudar. Beleza? Um grande abraço aí e até a próxima.